Bom, boa tarde a todos. Hoje a nossa palestrante vai ser a Marília Braga, da Universidade Bielefeld. E, bom, eu não vou fazer uma apresentação muito longa, porque eu acho que está prevista aí por esse primeiro slide, então só vou agradecer. Obrigado, Marília, pela disponibilidade. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, a Celina por ter me sugerido, a vocês por terem aceitado. Um grande prazer estar aqui. Aí está aí uma pequena apresentação para todos os que não me conhecem especialmente. Eu estudei na Unicamp, Ciência da Computação, eu fiz minha graduação lá e o meu mestrado já em Biologia Computacional com o João Meidanes. Aí depois eu fiz um doutorado na França, em Lyon, com a Marie-France Sagot, que não sei se vocês conhecem, mas ela é brasileira também, ela é francesa e brasileira. Ela estudou na USP, né, no INE, e agora é pesquisadora em Lyon. Logo depois do meu doutorado, eu fui fazer o pós-doutorado aqui em Bielefeld, com o Jens Steuer. Então, eu tive esse pós-doc de 2 anos. E, em seguida, eu voltei para o Brasil. Eu já pretendia voltar, mas aí foi aí que eu recebi o convite da Celina para fazer pós-doc com ela no Rio. E esse projeto de fazer pós-doc com ela acabou virando esse grupo de pesquisa no Inmetro, porque o Rafael, né, que foi aluno de doutorado dela, está trabalhando no Inmetro, me propôs essa hipótese. Ele sabia que tinha esse financiamento, que acabou dando certo, então eu tive lá esses 5 anos no Rio. Nessa época, colaborando com o Rafael, com a Celina, e também com a Simone, e, inclusive, organizamos uma conferência que foi muito interessante lá em 2012, na UF, em Niterói. Então, tá aí essa pequena apresentação. Bom, depois desse tempo, eu voltei para a Alemanha, né, voltei para Bielefeld, como vocês estão vendo, e eu vou colocar aqui só mais essa informação, é que o Jens, que, bom, foi meu supervisor de doutorado, depois colega, amigo, virou meu companheiro, e aí nós temos agora essa família com 2 crianças, e eu vim morar aqui para, morar com a minha família e trabalhar com ele, que também é muito bom. Então, vamos para a palestra. Vou começar aqui com uma pequena introdução para o tema de hoje. Grafos, né? Aliás, eu não passei pelo título da palestra, essa Graph Theoretical Approach for Genome Comparison. É uma abordagem teórica em grafos, mas não tão teórica, talvez, para a comunidade aqui. E eu aproveito agora para falar que qualquer momento que alguém precisar, pode me interromper e fazer uma pergunta, se for o caso, né, se for necessário, sem problemas. Bom, a motivação do nosso trabalho é a biologia, e é especialmente o DNA. O DNA, só lembrando aqui, é essa molécula, é uma cadeia de pares de base orientados. Tamanho da molécula de DNA é medida no número de pares de base, né? Esse BP. E o que acontece? Os pares de bases, eles são uma cadeia linear, eles são conectados, mas de uma forma que é sempre um A com T, um T com A, ou um C com G, um G com C. Então, por isso que eu desenhei aí essas pecinhas de quebra-cabeça para mostrar que só tem um jeito de encaixar. Mas no comprimento, né, podem se encaixar em qualquer ordem. E, além de tudo, assim, bom, a gente já percebeu que elas são cadeias complementares, mas elas também são antiparalelas. Uma se lê numa direção e a outra na outra direção, como está indicado aí pelas setas. Então, por isso que, na verdade, uma cadeia é chamada complemento reverso da outra. A cadeia de baixo, que a gente lê da esquerda para a direita, aí é o AGCTG, e a cadeia de cima, então, seu complemento reverso é lido da direita para a esquerda, fica CAGCT. Bom, o genoma, então, é composto de moléculas de DNA, né, que são os cromossomos. O genoma pode ter um ou pode ter mais cromossomos, e os cromossomos podem ser circulares ou lineares. Os genomas de bactérias, que são uma curiosidade apenas, só para a gente ter uma ideia. Os genomas de bactérias são geralmente circulares, e o tamanho varia, aí eu coloquei uns números, pode chegar a 160 mil pares de bases menores, até 13 milhões de pares de bases maiores. E essa bactéria bem famosa, Escherichia coli, tem 4,64 milhões de pares de base.
Já os genomas eucariotos, particularmente mamíferos, e mais particularmente ainda o genoma humano e do chimpanzé que eu pus aqui, são compostos de uma série de cromossomos lineares. O humano tem 24, o chimpanzé tem 25. São muito similares, aí dizem que é 99% de similaridade. A diferença aqui, uma diferença que a gente vê já nessa representação, é que o cromossomo 2 do genoma humano, ele está quebrado em duas partes do genoma do chimpanzé, é o vermelho. Isso aí já dá uma ideia para as mutações, né, que a gente vai ver também. Bom, mas para nós, então, o que importa do DNA? Eu representei agora o DNA de uma forma genérica aí nessa cadeia verde clara, e algumas partes estão marcadas que estão ou de um lado ou do outro da cadeia, né? Essas partes são os genes. Então, os genes são esses fragmentos de DNA orientados, porque eles estão de um lado ou do outro, que codificam uma proteína. A proteína que tem uma função no organismo. Os genes, quando eles são representados com a mesma cor, significa que eles são parálogos, e eles pertencem à mesma família e codificam a mesma proteína. E o DNA pode se quebrar, né, para as mutações, mas essas quebras sempre vão acontecer entre os genes, nunca vai quebrar um gene no meio. Por isso que... Só um momento. Por isso que a representação aqui do cromossomo, eu represento só os genes, e a orientação não me importa quão longos os genes são, e nem quão longo é o espaço entre os genes. Então, eu represento com essas setas, a cor indica a família, e eu também posso representar, inverter o cromossomo, né? No caso, o cromossomo linear que eu posso inverter, é uma representação equivalente do mesmo cromossomo. Marília, na sua figura, o desenho sugere que não tem interseção entre um gene que está numa direção e um gene que está em outro. Isso a gente pode assumir que isso é sempre assim, ou poderia ter uma interseção, por exemplo, entre o gene cinza e um dos vermelhos de baixo? Ah, que eles são separadinhos, assim? Isso. Não, assim, olha, na prática existe interseção, pode acontecer. Eu acho que sim, que acontece. Mas no modelo realmente não é representado as interseções. Tá bem, obrigado. Tem um monte de coisas que são mais complicadas do que estão aqui, né? Os genomas, os genes do genoma humano, por exemplo, os genomas mais complexos, especialmente, não tanto da bactérias, mas os mais complexos, tem o gene dividido em vários pedaços, né? Que são os introns, os exons, separados por introns, e aí tem alternativas para essa divisão, é muito mais complicado, né? Mas a gente tem é possível fazer uma representação assim mais simplificada para o problema que a gente vai estar estudando aqui. Então, também não é comum ter interseção, mas pode acontecer. Bom, agora eu vou falar sobre os rearranjos que podem ocorrer nos genomas, rearranjo de larga escala, né? A gente está interessado nessas coisas que mexem em grandes pedaços do DNA, não mutações de um par de base, né? Aquela mutação pontual, que também é um problema muito estudado em biologia computacional, mas não é o nosso foco. Então, aqui a gente está interessado em operações que mudam a organização do genoma, vão mudar, então, o número de cromossomos, por exemplo, e a ordem e orientação dos genes, né, nos cromossomos. E uma dessas operações é a translocação. A translocação, ela é uma operação entre dois cromossomos lineares, que vai cortar esses dois cromossomos e vai trocar extremidades, né, fazer uma troca de extremidades. A fusão vai simplesmente juntar dois cromossomos lineares em um só. Aí o contrário da translocação seria também uma translocação, né, operação inversa. Da fusão, a operação inversa seria a fissão. E a gente também tem a inversão, que corta dois pontos de um mesmo cromossomo, inverte o segmento e cola de novo. Então, a inversão é intracromosomal, ela acontece dentro do cromossomo. O inverso da inversão também é uma inversão. Além dessas operações, a gente também considera operações que podem modificar o conteúdo do genoma, assim, dos genes que ele tem.
E as operações que modificam o conteúdo que a gente considera são apenas essas aqui, inserção e deleção, que eu posso chamar de indels, quando não é para especificar, por acaso eu não consigo especificar qual que é, ou não preciso, posso chamar de indel, ou falar das duas ao mesmo tempo, né? Aqui o exemplo é essa deleção, aí são 2 genes que eu estou deletando de uma só vez. Quer dizer, a deleção pode ser uma sequência arbitrária, tamanho arbitrário, mas tem que ser contígua de genes. O contrário da deleção seria a inserção, né, a inversa. Bom, e o problema, então, que a gente está estudando é o problema de determinar a distância entre genomas, que essa distância nada mais é que o menor número de operações ou rearranjos que vão transformar um genoma em outro. É um problema proposto aqui em biologia computacional por David Sankoff em 92. E aqui, só para lembrar que os genomas têm essas características, né? Ele pode ser unicromossomal, né, um só cromossomo, e aí ele é ou linear ou circular, ou ele pode ser multicromossomal, ter vários cromossomos e todos serem lineares, ou todos circulares, ou até uma mistura de linear e circular. E com relação à família de genes, o genoma pode ser livre de parálogos se cada família ocorrer uma única vez no genoma, ou rico em parálogos se alguma família tiver mais de uma cópia no genoma. Então, essas são características de um único genoma, olhando para um único genoma. O problema da distância leva em consideração um par de genomas. E aí, esse par pode ser balanceado se o número de ocorrências de cada família for o mesmo, nos 2 genomas, ou não balanceado se o número for diferente, para pelo menos uma das famílias. No caso de genomas balanceados, a gente só considera essas operações que mudam a organização do genoma. E no caso de genomas não balanceados, a gente também considera os indels. Agora eu vou fazer aqui uma revisão, um pouco histórica de alguns fatos sobre a distância de genomas balanceados. Então, o primeiro modelo é o mais simples, é livre de parálogos, e é o caso do genoma em cada gene, ocorre uma vez em cada genoma. Então, praticamente o primeiro resultado assim, mais importante foi esse aí, com genomas unicromossomais, como só pode ter, então, os 2 genomas são unicromossomais, só pode ter operação intracromossomais. Então, foi a operação considerada são as inversões. O modelo é polinomial, esse resultado para genomas lineares foi desenvolvido por Hanen-Hallen e Pevsner em 95, e depois generalizado para cromossomos circulares pelo Meidanes com seus alunos Maria Emília e Zanoni, em 97. Já se os cromossomos foram multicromossomais e lineares, aí a gente tem umas operações também intercromossomais, as que eu mostrei, né? Translocações, fusões e fissões. Aqui o problema também é polinomial, assim, dá mais trabalho, mas é polinomial. Também foi desenvolvido por Hanen-Hallen e Pevsner em 95. Agora, assim, 95, né? 10 anos depois, em 2005, Sofia Yancopoulos, com colegas dela, propuseram esse novo modelo, com essa operação genérica, que chama Double Cut and Join. E a operação Double Cut and Join, ela nada mais faz do que cortar, quebrar o genoma em 2 lugares, até, no máximo, 2 lugares, e fazer os reparos de uma forma diferente. E ela realmente representa também as mesmas inversão, translocação, fusão e fissão, mas ela também acrescentou essas operações de circularizar um cromossomo linear ou linearizar um cromossomo circular, ou tirar um cromossomo circular de um outro cromossomo, ou integrar um cromossomo circular em outro cromossomo. Quer dizer, essas operações adicionais, então, permite que esse modelo considere genomas misturados, que pode ter cromossomos dos 2 tipos. Mas foi proposto pela Sofia Yancopoulos com seus colegas, e depois melhor formalizado por Anne Bergeron e seus colegas em 2006. Polinomial e, na verdade, até linear. Já se os genomas foram ricos em parálogos e considerando, de novo, a operação DCJ, aí o problema já ficou em NP difícil. Mas um ALP muito eficiente foi proposto aqui por Shaw
e seus colegas em 2014, e esse ALP, na verdade, eu vou explicar porque ele é base do nosso trabalho também. Muita coisa aqui eu vou explicar em detalhes na sequência. Todos esses resultados, eles são baseados nessas estruturas, né, nesses grafos que representam a relação entre dois genomas. Inicialmente, deram o nome de breakpoint graph, depois mudaram o grafo um pouquinho, a mesma coisa, só uma visão um pouco diferente, virou esse adjacency graph. E o que eu vou mostrar é uma visão, assim, um pouco mais generalizada, eu chamo de relational graph. Mas são todos os grafos, na verdade, são a mesma coisa. E o objeto do nosso estudo aqui é essa distância DCJ em DEL de genomas não balanceados. Então, a gente considera a operação de DCJ também e operações de Indel. As operações de Indel têm essas restrições, né, que a gente só pode inserir ou deletar um genoma de cada vez, um cromossomo de cada vez. Então, cada cromossomo é uma operação, se for o caso, né? E o gene não pode ser deletado e depois reinserido, nem inserido e depois deletado, né? Aqui, no meu exemplo aqui, eu tenho, sei lá, esse gene cinza, eu não posso deletar esse gene e reinserir, porque ele já estava presente em B, então ele tem que permanecer, né? Tem que ficar conservado. Diz que isso aqui nada mais é do que uma generalização do caso anterior, né? Se a gente tivesse genomas balanceados e fosse computar a distância DCJ em DEL, a gente ia ter só operações de DCJ e nenhuma operação de Indel, né? Mas aqui a gente agora pode ter genomas não balanceados e aí, para equilibrar os genomas, a gente tem a operação de Indel. Então, isso é um background para começar a minha apresentação. Aqui eu vou, então, falar sobre essa abordagem de grafos para resolver esse problema, e em dois paradigmas diferentes, né? O baseado em famílias foi tudo que eu falei até agora. Na verdade, eu só vou apresentar esse paradigma. O livre de famílias eu vou falar um pouquinho no final. Nesse paradigma de famílias, eu tive resultado de 2010, na época do meu pós-doc, com a Eila e o Jens, e agora, 10 anos depois, né, com o Leonardo e o Deni, para genomas ricos em parálogos, que foi generalização do nosso modelo agora para esse novo ALP. Eu coloquei aqui meus colaboradores divididos entre Alemanha e Brasil, como vocês podem ver, porque no fim, quando eu fui ver, esse era o caso. Os brasileiros aqui, o Fábio e o Diego, da Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e o Pedro Feijão, que é brasileiro, foi aluno do Meidanes, mas, na verdade, estava em Bielefeld como pós-doc, quando a gente colaborou. Eles participaram só dos problemas family free. Bom, agora nós vamos, então, ver a parte de DCJ para esses genomas não balanceados livres de parálogos. Primeiro, vamos ver o que é a operação DCJ em mais detalhes. A operação, então, ela corta em 2 pontos. Eu sempre marquei essas quebras aqui com essa linha azul. E aí, quando ela quebra... Volta. Quando ela quebra o genoma em 2 pontos, essas pontas, né, são o que eu estou chamando ali de open end, são essas pontas que estão abertas para o reparo. E aí, eu posso reparar essas pontas de 2 formas diferentes. Se eu coloco a ponta do gene cinza aqui do início junto com o vermelho, eu tenho esse segundo genoma. Mas se eu colocar... Aí, e o outro reparo é o que sobra, né? Se eu já colocasse a ponta do cinza com a cauda do rosa, eu tenho esse terceiro genoma. E o outro reparo é também o que sobra. Então, são esses 3 possíveis translocações, né? Podem ocorrer. E a translocação também pode ser em um dos cromossomos, pode ser na ponta de um cromossomo linear. Já a inversão corta 2 pontos no meio de um cromossomo. Bom, o cromossomo é linear, mas eu aí pus um pequeno possibilidade dele ser circular, seria o caso equivalente. Então, se eu corto, inverto e colo, eu tenho a inversão. Mas se eu corto e colo de um jeito diferente, né, colo cinza com amarelo aqui, aí o vermelho e o preto formam esse cromossomo circular.
Então, aí também essas 3 operações são intercambiáveis, né? No caso, essa excisão ou inversão também pode acontecer na ponta de um cromossomo linear. É também equivalente. E o que faltou é a fusão e fissão, que corta, a fusão corta na ponta de 2 cromossomos lineares distintos e funde os cromossomos, e a fissão corta no meio de um cromossomo, é a operação inversa. Já a circularização corta na ponta do mesmo cromossomo e circulariza, né? E a linearização é a operação inversa. Então, são essas as operações do DCJ. E agora eu vou apresentar o grafo finalmente. O grafo chama Relational Graph, e para o grafo, para a nossa fórmula de distância, a gente vai ter esse parâmetro que é o número de famílias ou genes comuns entre os genomas. Aqui no meu exemplo, são 7 genes comuns. Outra coisa é que essa vizinhança dos genes, né, quando a extremidade de um gene, a extremidade de 2 genes que estão juntos, que são vizinhos, isso a gente chama de adjacência. As pontas, as extremidades dos genes que estão nas pontas de cromossomos lineares, a gente chama de telômeros. O grafo tem, então, um vértice para cada extremidade de cada gene. Eu representei primeiro só os 2 vértices do gene azul ali no genoma A, mas todo vértice tem seus 2, todo gene tem seus 2 vértices. E depois eu vou ligar os vértices adjacentes com arestas de adjacência. São o primeiro tipo de aresta que eu tenho. Eu também tenho outro tipo de aresta aqui, que são as arestas de extremidade. Elas vão ligar as mesmas extremidades, né, do mesmo gene nos 2 genomas. Aí é a cabeça do gene azul em A e B, agora a cauda do gene azul. Essas 2 que são do gene azul, né, cauda e cabeça, são arestas irmãs. Então, aqui eu tenho um par de arestas irmãs. Agora, aqui para o gene laranja, eu tenho outro par de arestas irmãs. Aqui, no caso, como eles estão em orientação diferente, elas estão cruzando, né? As do gene azul eram paralelas, são as 2 possibilidades para as arestas irmãs. Então, eu conecto todos os genes comuns, aí eu tenho meus N pares de arestas irmãs. E, por fim, eu tenho essas arestas de indel, que vai só conectar a cauda e cabeça dos genes que não têm o seu parceiro no outro genoma. Então, são os genes que vão ser inseridos ou deletados. Aqui no meu grafo, é muito simples, como vocês podem ver, cada vértice vai ter grau 1 ou 2. Então, por isso, esse grafo ele é uma coleção de ciclos e caminhos. Os ciclos têm 2 tipos, eu já vou explicar os 2 tipos, e os caminhos têm 3 tipos, né? Tem caminhos que começam em A e terminam em B, o grafo estão representados em azul. Tem caminhos que começam em A e terminam em A, e tem caminhos que começam em B e terminam em B. Já os caminhos AB, o número de caminhos AB no grafo é sempre par. Isso é fácil de observar, porque se a gente pegar só o genoma A, por exemplo, ele tem um certo número de cromossomos lineares, e cada cromossomo linear tem 2 pontas. Essas pontas são pontas de caminhos, né? Um caminho, então, é um número par de pontas que tem no genoma A, vamos dizer assim. E como um caminho A pega sempre 2 pontas, então não muda a paridade. O genoma B pega, um caminho BB pega 0 pontas, não muda a paridade. Então, o caminho AB tem que ser um número par, né? Sempre. E agora, uma coisa que talvez seja um pouco engraçada, é que o comprimento da componente, a gente conta só as arestas de extremidade da componente, só essas arestas que contam. Então, por isso a gente pode ter essa coisa que chama 0 ciclo e 0 caminho. Esse 0 ciclo e 0 caminho nada mais é que cromossomos que contêm genes que não têm parceiro no outro genoma. Isso é, se o cromossomo for circular, é um 0 ciclo, se o cromossomo for linear, é um 0 caminho. No grafo, eles vão ser formados só por arestas de indel e arestas de adjacência, sem aresta de extremidade, né? Aí vai ser um círculo, se for um cromossomo circular, vai ser um caminho, se for um cromossomo linear. Então, no caso dos caminhos, não tem tanto problema, eles não dão tanto trabalho. Os ciclos dão um pouquinho de trabalho, né? São casos muito especiais, né? Mas a gente tem que diferenciar os 0 ciclos dos caminhos mais longos.
Então, ciclos caminhos A e caminho BB são sempre de tamanho de comprimento par e os caminhos AB com comprimento ímpar. Agora, se os genomas forem iguais, aqueles não são totalmente iguais porque eles têm esses genes únicos, né? Mas os genes comuns já estão na mesma ordem, na mesma orientação nos dois genomas. Aí, o meu grafo relacional vai ser essa coleção que vai ter só ciclos de tamanho 2 e caminhos de tamanho 1. E, eventualmente, vai ter esses 0 ciclos e 0 caminhos. Mas, assim, a parte comum vai ser essa daí. Ciclos de tamanho 2 e caminhos de tamanho 1. E aí, a gente vê aqui que, como a gente tem 2N arestas irmãs, né, são N pares, e cada ciclo aqui no grafo DCJ ordenado, né, cada ciclo tem duas arestas de extremidade, e cada caminho AB tem uma, então a gente tem essa relação aí, que N é o número de ciclos, né, de tamanho 2, mais o número de caminhos AB dividido por 2. E, por acaso, se o grafo for DCJ não ordenado, aí a gente vai ter menos ciclos ou menos caminhos, a gente vai ter menos componentes, né? Então, aí, nesse caso, o N vai ser estritamente maior que a soma do número de caminhos, da soma do número de ciclos mais o número de caminhos AB dividido por 2. Aqui essas figuras estão um pouco engraçadas, mas é para mostrar os possíveis efeitos que uma operação DCJ produz no grafo relacional, né? A gente quer que a operação DCJ aproxime o genoma do outro genoma. E isso é, assim, muito fácil de fazer, porque uma operação DCJ sempre consegue criar um novo ciclo, né, com pelo menos 2 arestas de extremidades, ou 2 caminhos AB, se o grafo não tiver ordenado ainda, né? Então, a gente chama os ciclos de tamanho 2 e caminhos de tamanho 1, a gente chama eles de DCJ ordenados, né? Essas componentes a gente não precisa mexer, a gente vai mexer nas outras, que ainda não estão ordenadas. Essa primeira figura é para mostrar que não importa a componente, se for um ciclo com pelo menos 4 arestas de extremidade, ou um caminho, qualquer caminho que tenha pelo menos 2 arestas de extremidade, eu consigo fazer 2 cortes nessa componente, criar um ciclo e obter uma componente menor que é do mesmo tipo dessa componente original. Essa é a ideia aqui. Eu sempre consigo fazer isso. Mas, como vocês estão vendo na figura, isso exige que tenha essas 2 arestas de extremidade aí, que eu vou cortar em 2 pontos, né, no grafo, na componente anterior. Já existe um caso que a gente não vai cortar 2 vezes, que é o caso do caminho BB. Se o caminho BB só tem uma aresta de extremidade, por exemplo, aí, no caso, a figura genérica, porque esse caminho azul pode ter mais arestas de adjacência ou extremidade. Se o caminho BB só tem uma aresta de adjacência, era isso que eu queria dizer, adjacência, no genoma A, eu vou cortar só ali e vou criar 2 caminhos AB. Né? É um caso especial, mas aí criei 2 caminhos AB. Também é uma operação ótima. Então, sempre é possível fazer, porque essas componentes sempre vão existir, né? Porém, existe uma outra possibilidade de operação ótima, que é a única operação ótima que corta em 2 componentes diferentes, não na mesma, em diferentes, e é quando a gente tem esse par, um caminho A e um caminho BB, eu corto nesses 2, faço uma recombinação e obtenho 2 caminhos AB. Então, também é ótimo. Com isso, eu sei que o número de operações DCJ que eu preciso é N, menos o número de ciclos, menos o número de caminhos AB dividido por 2. E isso aqui é o nosso limite inferior, porque a gente ainda tem que colocar os indels nessa fórmula. Antes de colocar os indels, eu vou explicar aqui esse capping. O capping, ele vai circularizar todos os caminhos do grafo, mas preservando a distância, porque todos esses caminhos que a gente precisa lidar com eles é um pouco complicado, principalmente mais tarde, né, no ELP. Então, o capping nada mais é do que primeiro eu tenho que descobrir quantos vértices eu vou acrescentar,
e o número de vértices, ele é determinado por esse número máximo de cromossomos lineares em A ou em B. Aqui no meu genoma A, agora eu tenho esse terceiro cromossomo aqui, então são 3 cromossomos em A e 2 em B, por isso que o meu P estrela é 3. E aí eu vou acrescentar 2 P estrela vértices em cada genoma, sempre perto da extremidade de um cromossomo. E eu vou ligar esses novos vértices, cada um em uma extremidade com uma aresta de adjacência, como eu fiz aqui. No caso, como o genoma de baixo tem menos cromossomos, sobraram esses 2 vértices aqui, que eu liguei um ao outro, isso eu chamo de adjacência entre caps, em B, né, esse gama B. Usei essa notação aqui. Então, eu tenho, essa é a primeira parte do capping, a outra é ligar os cappings, esses novos vértices, para fechar os caminhos em ciclo. E a forma de fazer isso está indicada aqui nessa tabela, né, preservando a distância. Se for um caminho AB, eu simplesmente fecho ele em um ciclo. Como eu usei um vértice novo de cap em cada genoma, eu usei um vértice, isso é um meio gene, e eu destruí um caminho AB e eu criei um ciclo, então preservou a distância. Se eu tiver um par de caminhos A e BB, eu vou ligá-los, né, vou ligar essas extremidades. Aqui eu coloquei essa ligação aqui, na vermelha, mas poderia inclusive ser cruzada, nesse caso seria igualmente ótimo. Cria um ciclo, acrescenta um gene, porque eu tenho 2 vértices, no caso, e não mexe nos caminhos AB, também preservou a distância. Os caminhos A e BB também podem ser fechados, né, em ciclos sozinhos, usando, como é o caso aqui, né, usando essas adjacências especiais. Também aqui a ligação podia ser de outra forma, podia ser a opção cruzada, seria igualmente ótima. Mas preserva a distância da mesma maneira. A observação aqui é só que eu nunca vou ter essas adjacências especiais nos 2 genomas, eu vou ter só em um, né, no que tem menos cromossomos. Por isso que na tabela eu representei amarelo e cinza para dizer que são um exclui o outro. Bom, com isso, como o capping aqui ele é DCJ ótimo, ele preserva esse número de operações DCJ. Eu tinha a fórmula original aqui, e agora eu tenho a nova fórmula aqui, que eu acrescento P estrela, e acrescento e reduzo aqui os novos ciclos que eu obtive, né? Então, são equivalentes. Agora a gente vai ver como é que a gente calcula os indels da fórmula. Para isso, a gente vai olhar, então, agora para as arestas de indel num ciclo. Aqui eu tenho esse ciclo com muitas arestas de indel, são todas representadas pelo azul claro. Tem mais coisa representada aqui, né? Quando eu tenho essa sucessão de arestas de indel separadas só por aresta de adjacência, eu tenho esse caminho de indel. E se eu tenho caminhos de indel que não estão separados por caminhos de indel no outro genoma, eu tenho uma run. Então, esses círculos marcam as runs. No caso aqui, eu tenho 4 runs. E o que acontece é que o indel path é muito fácil da gente perceber que a gente pode deletar ele de uma vez, né? Eu posso cortar do lado dele, tirar ele e reparar o genoma pronto. Reparar o grafo pronto. Mas, melhor do que deletar esse caminho de indel, seria eu deletar a run toda. Isso eu posso fazer também, porque antes eu posso tirar essa parte aqui como a DCJ, tiro esse pedaço, é uma operação ótima, porque a gente vai fazer um ciclo. Aí a run está toda aglutinada em um único caminho, e aí eu posso deletar ou inserir a run inteira. Então, o número de runs já dá uma ideia, já está se aproximando do número de indels da nossa fórmula. E a gente representa aí com o lambda grande. No caso aqui são 4, né? Aqui eu já vou falar desse conceito de transições, que é muito similar ao conceito de runs. As transições são os caminhos entre runs, aqui estão marcados em vermelho, né? Os 4 caminhos representam aqui com Aleph, e, como a gente pode ver, 4 runs, 4 transições.
Porém, tem um caso em que a transição não é, que o número de runs não é igual ao número de transições. E esse é o caso quando a gente tem uma única run. Se a gente tem uma só run, a gente não tem transição. Se a gente tiver mais runs, aí a gente vai ter sempre um número par e o mesmo número de runs e transições, né? E esse caso, uma run, ele pode acontecer em qualquer ciclo, inclusive não, obrigatoriamente vai acontecer no zero ciclo, né? Porque o zero ciclo nada mais é do que uma única run em si. Agora, para completar, né, o que falta para a gente contar o número de indels é essa observação que a gente pode fazer ainda melhor, a gente pode aglutinar runs antes, né, de sair deletando, a gente pode aglutinar as runs, diminuir o número de runs. E uma forma seria essa aqui, olha, que eu posso pegar mesmo caminho, mesmo ciclo que eu mostrei antes, né, eu posso fazer uma operação DCJ aqui, como eu marquei em amarelo, eu retirei esse ciclo, uma operação DCJ ótima, tirou uma run, e aí, das runs que ficaram, né, que ficaram 3, na verdade, elas se transformaram em 2, porque essas 2 aqui se juntaram. E então, o número de runs que era 4, agora é 2 mais 1, 3. Já o número de transições era 4 e passou a ser 2, porque essa transição aqui, as 2 transições desapareceram, né? Aqui, quando elas ficaram perto uma da outra, deixaram de ser transição, elas estão no meio de uma run agora. Então, aqui está, né, o número de transições foi de 2 para 0, e o número foi de 4 para 2, e o número de runs foi de 4 para 3, e menos do que 3 aqui a gente não consegue mais fazer, porque um ciclo agora tem uma run em A e uma em B, não tem como diminuir mais, e o outro tem uma só. Então, 3. Então, esse é o nosso número de indels, e é o que a gente chama de indel potential, para o ciclo, né, potencial de indel do ciclo. Algum problema aqui no meu slide? Não sei por quê. Ok. Então, o indel potencial, esse potencial de indel, a gente pode calcular baseado no número de runs, é uma fórmula muito simples, segue essa tabela, né, 0, 0, 1, 1, depois 2, 2, depois passa a ser, aqui aumenta sempre de 2, aqui continua aumentando de 1. A fórmula está aqui, uma fórmula que a gente bolou lá em 2010. Mas foi reformulado agora pelo nosso aluno, Leonard, ele mudou e fez essa fórmula com transições que é muito parecida, é equivalente, mas ela é muito mais interessante para a solução no ALP que ele bolou. Aqui, ó, para ver que são semelhantes, né, tem 2 casos, aqui também tem esses 2 casos, a diferença é que aqui na fórmula a gente põe o número de transições dividido por 2, mais essa funçãozinha que só testa se é 0 ou 1, né, se tem indel ou se não tem indel. Enquanto que aqui a gente também tem, a gente tem também, onde eu estava aqui, número de runs dividido por 2 mais 1, sempre. Veja que aqui, esse RC, a maioria dos casos é 1, né, ele só é 0 aqui em cima, se não tiver indel, depois para todos os outros casos ele é 1. Então, são realmente muito parecidos, também é a mesma coisa. Agora, eu tenho que mostrar o capping que é DCJ em del ótimo, né? O que eu mostrei antes é bem simplesinho, mas ele é só DCJ ótimo, então não serve muito bem para nós, não. Aqui eu tenho que considerar todos os tipos de caminho que eu tenho, e eu vou só explicar aqui a notação. Para qualquer caminho, eu posso ter, se eu tenho A aqui embaixo, significa que esse caminho tem numa ponta, né, perto de uma ponta tem uma run em A, e perto da outra ponta também tem uma run em A. Pode ser a mesma ou não. São coisas equivalentes aqui. Então, eu represento sempre do jeito mínimo, né, só com um A. Mesma coisa para B. A e B, se uma ponta é A, outra ponta é B. E BA, se for o caso, né, no caso de caminhos AB, por exemplo, é importante saber de que lado está o A, de que lado está o B. Né, para caminhos AA e para caminhos BB, isso não importa. E aí, eu tenho aqui a possibilidade de fazer os cappings, eu só vou mostrar 2 diferentes aqui. Esse aqui é DCJ ótimo, é aquele que pega 2 caminhos, 2 pares, cada par em um ciclo, né? A e BB um ciclo, A e BB outro ciclo. Esse capping aqui usou, bom,
aqui os genomas não estão representados, mas eles têm 4 genes comuns e 2 cromossomos lineares cada um. Então, os parâmetros estão aqui. Se eu faço esse tipo de capping, eu tenho, então, aqui essa distância, eu criei 2 ciclos, né, o grafo não tinha nenhum ciclo, agora eu criei 2, e o número de indels é 4. Então, eu tenho essa distância aqui, 8. E o capping, que seria DCJ indel ótimo, ele é um pouco diferente. Em vez de eu fazer essa ligação aqui, né, lateral, eu faço a ligação cruzada. E nessa ligação cruzada, agora eu pus todos os ciclos em um só. Então, só tem um ciclo, mas eu tenho, por outro lado, só 2 indels. Quer dizer, eu ganhei 1, né, na distância aqui. Isso é 7. E o capping DCJ indel ótimo, ele é um pouco mais trabalhoso, mas é só uma tabela, na verdade. É uma tabela que a gente tem que varrer de cima para baixo, e muitos casos, mas é só isso. Aqui, por exemplo, ó, o DCJ indel ótimo está aqui, que a gente viu no slide anterior. Se a gente não tivesse feito o ótimo, fosse só DCJ ótimo, a gente estaria aqui embaixo, né, na tabela. Então, quer dizer, a tabela é por ordem de prioridade, a gente passa aqui primeiro, então a gente vai fazer essa ligação e não essa aqui. E a tabela continua, né, agora isso é tudo. Bom, agora então nós vamos desenvolver a fórmula completa. A fórmula completa está aqui. Os indels é só somar o potencial por ciclo, e a gente usa essa fórmula com transições. E aí o que acontece? Eu separo aqui, quando eu somo só esse RC, que é 1 para aqueles ciclos que tem indel e 0 para os que não tem, quer dizer, eu vou ter a soma dos ciclos que tem alguma coisa. Esses aqui, E, são os ciclos que tem pelo menos 2 áreas de extremidade e tem indels. E os S são 0 ciclos, que são obrigatoriamente com indels, né? São indels. E mais a soma agora das transições, dividido por 2. Agora a nossa fórmula completa, pego a parte do DCJ, agora é só P mais N menos C, né, que a gente só tem ciclo, pego a parte do indel, que está aqui em cima, e vamos desenvolver aqui. O que acontece é que apareceu esse E com til, que é os ciclos livres de indel, né? Aqui eu tinha os ciclos, com todos os ciclos. Aqui eu tenho os ciclos com indel, o que sobrou, então, foram os livres de indel. Os 0 ciclos e as transições. Pronto, essa é a fórmula completa, finalmente. E tudo isso, apesar do capping, apesar de tudo, pode ser feito em tempo linear. Agora eu vou passar aqui para o Vinícius. Sim. Nós já estamos adiantados aqui na hora. Como é que faz? Assim, é para eu acelerar um pouquinho? O que você acha? Você tem mais uns 10 minutos, pode ser? 10 minutos, ok. Ok, vamos lá. Vamos em 10 minutos, então. Bom, se os genomas são ricos em parálogos, o que acontece? A gente, então, aqui tem 2 genomas ricos em parálogos, e o nosso problema agora é achar um matching dos genes, né? Esse matching vai, então, derivar os genomas livres de parálogos, e a gente vai usar toda essa máquina que eu mostrei antes aqui. Agora, uma observação aqui é que o tamanho desse matching, ele é constante, sempre, eu vou colocar o maior número de genes que eu conseguir no matching, vai ser o tamanho das famílias que estão menos representadas, né? É o mínimo das ocorrências de uma família no genoma A ou das ocorrências da mesma família no genoma B. Nesse meu exemplo aqui, eu tenho 5. O matching vai ser de tamanho 5. Aqui eu tenho um exemplo, que a distância daria 7, se eu usasse esse matching, e se eu usasse outra alternativa aqui, a distância daria 5. Esse problema, ele é NP difícil, e a gente vai resolver ele com o ALP, que é baseado nesse grafo multirrelacional. Ele é muito parecido com o outro, ó, ele tem os mesmos vértices de capping, mesma quantidade, do mesmo jeito, as mesmas arestas de adjacências. Aí entra as arestas de indel, que é um pouco diferente,
eu vou colocar a aresta de indel em todos os genes das famílias que estão mais representados, né? Aqui, esses azuis, eles aparecem 2 vezes em cima e só uma embaixo. Então, eles ganham a aresta de indel, né? O vermelho, ele tem a mesma quantidade, então ninguém ganha aresta de indel, né? Não é candidato a ser indel. Já as arestas de extremidade são pares de irmãs de novo, mas agora eu posso ter mais de um par. Aqui eu tenho mais de um par. Aqui eu tenho essa conexão, né, de todos com todos, né, o matching é sempre esses pares. E aqui eu completei as arestas de extremidades. E depois, no final, as arestas de capping é conectar todos os cappings com todos os cappings. É isso. Então, o meu problema agora é achar o matching aí, né? Eu tenho que achar esse matching com essas arestas irmãs que vai determinar o meu genoma. Então, basicamente, isso vai me dar essa decomposição do grafo, que vai ser como um grafo relacional com capping, né, normal de antes. Então, primeiro, eu escolhi aqui essas, no caso, são 10 arestas, 10 pares, né, de arestas irmãs, 5 pares, são 10 arestas nesse matching maximal. Aqui eu escolhi 2 de capping, aí todas as áreas de adjacência entram, e as de indel dos genes que não foram, não entraram no matching antes. Pronto. Ó, deu problema aqui. Agora, aqui é só uma alternativa, né? Então, existem várias possibilidades, aqui eu mostrei 2, e vamos ver aqui, o fato é que N e P são constantes, né? Então, eu separei o resto da fórmula lá, que tem ciclos, transições, chamei isso de peso da decomposição. Nada mais é do que os ciclos de tamanho, os ciclos sem indels, os 0 ciclos e a soma de transições dividido por 2. Isso aí é o peso. E agora nós vamos para a formulação. Primeiro passo é escolher uma decomposição válida no grafo, né? Pega todas as áreas de adjacência, pega ou as duas irmãs, ou não pega as duas irmãs, né? Essa variável que fala que uma aresta foi selecionada ou não, ela vai ser igual se as arestas são irmãs. E no final também a decomposição, isso aqui é suficiente já, tem que ser uma coleção de ciclos, então basta garantir que cada vértice tem grau 2. Isso garante maximalidade, garante tudo o que a gente precisa. Mas essa parte aqui não é nova, não. Essa parte aqui já era do LP, do Shaw e seus colegas. Agora, para contar os ciclos com pelo menos duas arestas de extremidade, primeiro é o seguinte, cada vértice tem essa variável que é o seu label, e ele tem um limite superior, que é esse índice, né, a posição do vértice aí na lista. E depois, o que acontece? Ser transferido, né, o label é transferido sempre, assim, quando a gente tem 2 vértices ligados por uma aresta, o que tem o label menor transfere o seu label para o seu vizinho. E essa transferência vai ocorrer entre os vértices, de forma que todos os vértices do mesmo ciclo vão ter o mesmo label, vão ter o mesmo rótulo. E essa parte já garante ter o ciclo, mas no nosso caso a gente só quer, essa parte aqui foi a gente que acrescentou, né? Não estava na LP original. Se o ciclo tiver aresta de indel, ele ganha label, rótulo 0, então ele sai fora da conta. E aí, mas para contar mesmo, precisa dessa variável aqui, que eu chamei E com til, que é a variável que vai testar se o label daquele vértice é igual ao seu upper bound. E cada ciclo só vai ter um, né, que vai ter um para esse... No caso aqui, cada ciclo livre de indel só vai ter um vértice que vai ter valor 1 para essa variável. Pronto, isso aqui é suficiente para contar esses ciclos. Agora, para contar as transições, o interessante aqui é que a gente não precisa saber em que ciclo a transição está. Basta fazer isso aqui. Coloca essa variável que guarda, né, qual que é o tipo de run, em todos os indels em A é 0, indels em B é 1. E no meio,
de arestas que têm 0 e arestas que têm 1, vão ser as transições, né? Nesse caminho, qualquer aresta ali pode ser a transição. Só que, para garantir que não vai ter um monte de soluções coótimas, foi convencionado aqui que só as adjacências em A e as que tiverem vizinhas aos indels é que podem ser transições. Isso aqui é só para otimizar o ALP. E para contar os 0 ciclos, basta verificar para cada cromossomo circular se ele é composto somente de arestas de indel. Pronto. Então, tá aqui, eu coloquei de novo a fórmula com o peso e a função objetiva, é tudo a mesma coisa aqui. No final, esse aqui é o LP completo, essa parte já era do Shaw anteriormente, essa aqui foi a parte que o Leonardo fez. O nosso LP tem esse tipo de performance aqui, para esse número, né, de ocorrências de genes duplicados, vai relativamente rápido, mas, claro, quando vai aumentando o número de duplicações, aí a coisa vai ficando mais complicada, né? O tempo depende mais, não depende tanto do tamanho do genoma, depende mais dessa multiplicidade das famílias e também do número de cromossomos lineares, porque o capping também pesa, né, nesse caso. Os genomas, assim, que a gente analisou, tem analisado, geralmente, dificilmente eles chegam a tantas duplicações, 2.000 duplicações, muito difícil. Eu vou mostrar aqui, essas aqui são mosquinhas da fruta, são 6 genomas, cada uma tem mais ou menos 13.000 genes e 5 a 6 cromossomos lineares. Esses cromossomos foram analisados, todos levaram pouquíssimos segundos, aqui 13, 23 segundos, mas aí teve esse caso aqui que chegou a 9 horas, né? Então a ALP às vezes surpreende. Bom, era isso, agora vou finalizar aqui. Aqui um pequeno resumo do que eu apresentei. Se for livre de parálogos, é linear, aí a gente tem que fazer esse capping meio esquisitinho, né, mas que funciona. Depois a gente pega as operações de CJ que corta os ciclos, e a parte de indel é esse potencial de indel que a gente computa com as transições. E se for rico em parálogos MP difícil, aí a gente faz o grafo multirrelacional com todos os possíveis cappings, procura a distância vai ser dada por uma decomposição válida, né, ótima, que pode ser encontrada com essa formulação ALP. Aqui, olha, eu vou mostrar rapidamente o Family Free. O Family Free nada mais é do que, em vez de ter famílias, a gente tem direto essas ligações entre os genes, que não precisa. A família seriam cliques, aqui não, né? Aqui é livre, mas tem peso, que é a similaridade do DNA. Então, se eu tenho um matching aqui no meu grafo, imediatamente eu tenho esses genomas livres de parálogos também, toda a história é a mesma história. A única diferença é que aqui a gente põe pesos na nossa distância. Isso é bem interessante, porque por causa dos pesos, a gente não precisa mais de procurar só soluções maximais. Mas, NP difícil, o ALP é só uma generalização do outro. Muito bom, não fui bem eu que generalizei, mas meus colegas, é uma pequena variação. E a última coisa que eu vou falar é que esse Family Free a gente usou, então, depois para uma coisa mais prática. Ele virou mesmo a base de um método para inferir agora as famílias de genes, né? Nós estamos produzindo as famílias de genes. Então, se eu tiver aqui os meus K genomas, eu faço todos os matchings dos pares e integro os pares, simplesmente mesmo integro os pares em famílias. Nosso primeiro estudo preliminar, assim, funcionou muito bem, as famílias ficaram bem coesas. E esse resultado, inclusive, nós vamos apresentar, eu vou fazendo aqui uma pequena propaganda, Recon CG, que foi a mesma conferência que nós organizamos em Niterói, há 9 anos atrás, vai ser, em breve, gratuita e online. Aqui está o site. E nós vamos apresentar esse trabalho aqui lá. Aqui são os locais onde os nossos ALPs e essa última ferramenta, né, estão disponíveis. E aqui,
Aqui são só para agradecer de novo meus colaboradores e colocar todas as referências aqui dos nossos trabalhos. Pronto, muito obrigada e desculpe pela longa apresentação. Nada, o tempo foi dentro do esperado. Vou convidar a audiência para agradecer a palestra. E aí, agora a gente abre para perguntas. Vinícius, a gente Rafael vai fazer... Machado mandou os parabéns, porque ele teve que sair há 2 minutos atrás. Vinícius, a gente vai fazer... Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se a gente vai fazer a pergunta ou se a gente vai cantar um parabéns, porque afinal Simone veio, Marília. Opa! Cantar parabéns! A palestrante que manda. Cadê Simone? Cadê Simone? Estou aqui. Desculpem o atraso. Eu queria muito ter assistido a palestra da Marília, mas eu fui com o José tomar a segunda dose da vacina, toda uma felicidade só, porque foi um presente, mas de qualquer maneira eu queria estar aqui e queria agradecer a Marília muito, porque para mim ela é uma grande referência em bioinformática e a oportunidade que ela me deu de me chamar, de me convidar para organizar lá o Recombi com ela, e para mim foi uma oportunidade, aprendi muito com ela. Então, Marília, muito obrigada, tá? Eu queria te agradecer muito por tudo que você fez por mim lá na UF, tá? Muito obrigada. Aí quem agradece sou eu, porque a conferência, poxa vida, você abriu as portas da sua universidade para a nossa conferência, foi demais. Até hoje, eu fui praticamente a todos os recombos, não fui a todos, mas assim, ou o Jens, né? E as pessoas sempre lembram daquela, fala como foi boa aquela conferência. Foi muito boa. Foi um prazer, foi uma época que eu lembro com muito carinho do nosso convívio, de eu ligando para você me atendendo, Marília, como é que eu faço com o restaurante e tal, e a gente tentando ver as coisas, então para mim foi muito legal, foi muito legal. Obrigada, tá? Eu quis estar aqui pelo menos para poder passar um pouquinho desse agradecimento para você. Muito obrigada. Ok, feliz aniversário. Luiz Antônio, você também foi tomar vacina? Microfone desligado. Perdão. Não, já tomei a segunda dose, sim. Já faz alguns dias aí. Ele tomou na de 15 anos, né? Já está vacinando 15 anos, não é isso? Sim, certo. Eu tomei a segunda dose. Já faz uns dias. Mas e aí, a gente vai cantar parabéns aí para Simone? Como é que é? Afinal de contas, não é todo dia que se faz 50 anos aí, hein? Olha só, podia falar devagarinho, que era múltiplo de 5, né? Já aliviava um pouquinho, né? Já jogou logo, assim, no ventilador. Perdão, desculpa. Marília, desculpe, que eu nem permiti que fizessem perguntas do seu seminário, mas é porque a gente é um dia bem especial e a sua palestra foi muito boa. Eu sempre tenho uma pergunta na manga, mas não sei qual é a ordem aí que querem fazer, vocês é que sabem. O seminário é de vocês, eu estou aqui só para apertar o botão para iniciar a gravação e encerrar. Eu vou fazer, então, uma pergunta rapidinha, posso? Eu não me contenho. Eu ia perguntar, até já falei para Vinícius que eu ia sair mais cedo, mas aí quando Simone entrou, eu resolvi ficar, e pelo menos os parabéns, eu não podia sair. Então, eu ia perguntar sobre esse problema que a gente estudou, não é, Vinícius? Do closest, com você, com o Luiz Antônio e com o Luiz Felipe, né? Que na época a gente fez para o single cut and join. E double cut and join é mais complicado ainda. O single a gente mostrou que era em P completo. E foi um problema que a gente estudou assim, mais recentemente. Então, de saber... Talvez o Luiz Felipe possa explicar melhor do que eu, ou Vinícius, mas saber aquele janão que é o central, não é isso, Vinícius? Que é o mais perto de todos eles, o closest. Desculpa o barulho das motos aqui em volta, mas eu posso pegar o gancho. Por favor, pega o gancho, obrigada. Primeiro, Simone, parabéns, professora. Parabéns pela vacina também aí, ao José. E parabéns também, Marília, é legal ver você falando, né? E o Double Cut and Join é muito legal, porque é legal que ele generaliza vários modelos, né, que já eram conhecidos antes,
E uma coisa que a gente estudou, na verdade, no meu doutorado, é o closest string, né? E a gente procurou olhar métricas, né, que fosse possível também determinar a complexidade. E aí, por acaso, a gente estudou com Pedro Feijão, inclusive o single cut or join, né? Que é bem parecido com o double cut and join, né? Na verdade é similar, né? Mas ele acaba sendo mais simples, né? Isso. Então, bom, eu tenho uma pergunta que, aproveitando a oportunidade, bom, é fácil, né, polinomial determinar a distância, né? Se você tem dois genomas, aí você consegue utilizando os grafos e esse grafo relacional que você passou e tal. Mas eu acho que você acabou falando no final, mas talvez eu tenha me perdido em algum momento. Em termos reais, assim, biológicos, alguma operação, alguma mutação acaba tendo mais peso do que outro? Talvez você encontrar o cromossoma e seja mais custoso do que você manter. Esse modelo, como ele fica, assim? O meu modelo, claro que existem possibilidades de atribuir peso, inclusive no meu tempo do Inmetro, a gente pelo menos tentou atribuir pesos diferentes para o DCJ e para o Indel, né? Assim, a gente viu como é que seria peso diferente para essas categorias. Dentro do DCJ, todo mundo tinha o mesmo peso. Dentro do Indel, todo mundo tinha o mesmo peso, mas Indel tinha um peso, poderia ter um peso diferente do DCJ. Explorou essa possibilidade. Existem trabalhos, né? Você vê, eu mostrei uma parte da história pequena que está relacionada com o que eu apresentei aqui hoje. Eu não sei te dizer agora, assim, trabalhos, mas existem, lógico, coisas que variam pesos de operações também. Quando a gente varia peso de operação, fica sempre um problema de saber qual peso que você vai dar para cada operação, né? Por isso que eu perguntei em relação ao que se sabe da realidade, assim, dos eventos. Tem alguns que acabam sendo mais naturais que os outros. Olha, eu não sei. A única coisa que eu sei é o seguinte, alguém pode falar que uma coisa do DCJ, que fez o DCJ ficar mais, assim, tratável, foi essas operações de circularizar e linearizar. E alguém pode já falar, essas operações são meio esquisitas, né? Assim, não são tão... Eu não acredito que isso aconteça, né, na prática. Mas o que acontece é o seguinte, a gente está falando só da distância. Se a gente computar a distância, aquela distância do Hannan-Hallen-Pevsner sem essas operações, ela vai ser uma distância talvez um pouquinho maior, entendeu? Mas a diferença é muito pequena. Então, em casos reais, você vai computar a distância que dá 1.000 ou que dá 1.005, entendeu? Não faz muita diferença, né? Então, por isso que para a distância, né, o DCJ, ele acaba sendo ele se aproxima bem, né, do que pode ser. Tá, entendi. Agora, lógico que se alguém falar, não, é muito mais provável, sei lá o quê, e outra coisa não, aí tem que ver, tem que analisar, né? Mas... Beleza. Eu nunca trabalhei explorando muito essas coisas, não. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Diga. Em relação... Então, é porque lá, você tem a versão aí que é linear e tem a versão que é do problema, que é DCJ... Desculpa, que é a versão do DCJ, que é NP-hard, né? Se entra os parálogos ou não é isso? Tá, nesse segundo caso, porque assim, eu também não consegui chegar no começo, que eu estava dando aula antes, eu também não sei se você chegou a falar, né? Mas pelo que eu entendi, você tem lá uma proposta de algoritmo, né? Programação inteira, não é isso? Sim. Isso. Agora, existe também algum tipo de proposta em termos assim, aproximativo, que você garante uma razão de aproximação para esse caso? Para essa versão do problema? Existe para genomas balanceados. Tá. Esse eu sei que tem, porque eu inclusive participei, foi com os meninos de Campo Grande. Eu não coloquei nas minhas referências ali. Para genomas balanceados, só considera só DCJ, né? Tá.
Mas você não tem ideia se é mesmo de razão de aproximação para esse caso também. Desculpa, de complexidade do algoritmo, né? Eu acho que a complexidade do algoritmo de aproximação, Também. É. eu acho que é linear a complexidade do algoritmo. Tá certo. Obrigado. Eu posso te passar depois, se você quiser. Você pode procurar também, mas eu posso te passar. O Diego me ajudou, linear. Porque ele foi o principal cabeça do trabalho. Tá certo. Obrigado, Diego. Beleza. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Então, vamos agradecer a Marília, e aí depois eu passo a palavra para a Celina. Fica à vontade, Celina. Obrigado, Marília, mais uma vez pela palestra. Marília, podemos então agora também cantar parabéns para Simone, que você é a dona do show hoje. Não, a festa é de vocês, a festa é de vocês. É nossa, nós estamos tão felizes com você hoje, Marília. Então, Vinícius Santos armou, eu sei, ele armou. Então, vamos. Simone, parabéns. Simone. Parabéns. Parabéns para você nessa data. Muitos anos de Parabéns, Simone. Obrigada, bem. vocês Com a gente, Marília. Foi especial. Legal, obrigada. Parabéns, Simone! Aí, Luérdio, obrigada, Luérdio. Parabéns. E vamos ter que cantar de novo. Pronto. Ai, mas que bom, Marília, que bom você também com a gente. Luérdio, você